Sejam bem-vindos a esse curso de missão urbana e hoje nós estaremos falando sobre o tema Barreiras para a Missão Urbana. A pergunta que fica sempre quando a gente vai trabalhar essa matéria, o conteúdo dessa matéria, é que nós, desde o início, temos dito de que missão urbana tem sido uma matéria tanto quanto negligenciada, seja nas nosso mundo acadêmico, na teologia, quanto também na igreja. Pouco se fala sobre isso, pouco se prega sobre isso, né? E quando a gente vai estudar a questão da missão urbana, a gente fica perguntando o que tem por detrás do silêncio dessa questão da missão urbana, como José Comblan, um teólogo católico, levantou. O que há por detrás do silêncio da missão urbana? Por que a omissão? O que acontece, né? Porque a igreja ela é tão ineficaz na questão da missão urbana? Se a missão urbana, se o nosso mundo é urbano, se a Bíblia é um livro urbano, se tudo nos convida a refletir sobre a questão da urbanidade, sobre a questão da cidade, sobre os conflitos que nós temos, desafios que nós temos na cidade, então por que é que nós enfrentamos tantas barreiras para fazer missão urbana? E, curiosamente, meus queridos, um trabalho foi feito sobre esse assunto por um cara que, para mim, é um cara de ponta na questão de missão urbana, que é o Ray Beck. Eu sempre cito o Ray Beck porque o Ray Beck é uma espécie de guru desse negócio aí, né? Ele é um cara que fala com muita propriedade. Os meus alunos no seminário são convidados a refletir, a ler textos, a trazer críticas sobre esse assunto, exatamente porque o Ray Beck coloca muito bem a questão da exegese urbana, da gente poder entender as redes urbanas, os conflitos urbanos, e ele é um cara que tem refletido sobre isso há muito tempo, seja no mundo, do academicismo, quanto no mundo eclesiástico, né? Então, assim, vale a pena lê-lo. E alguns anos atrás, na verdade, em 1983, ele fez uma pesquisa muito interessante, pegando 3 cidades grandes, em contingentes, em ambientes diferentes. Ele pegou a cidade de Belgrado, ele pegou a cidade de Cairo e ele pegou a cidade de México City. E, ao pegar essas 3 cidades, a pergunta, ele fez, na verdade, uma consulta sobre a evangelização urbana, perguntando por que é tão ineficaz a missão urbana. E aí, as respostas que ele teve nessa consulta, e foram vários pesquisadores trabalhando juntos, aí, ajudando, fornecendo conteúdo para ele chegou a algumas conclusões que eu acho que vale a pena a gente refletir. E de fato, só o fato da gente considerar essas reflexões dele, essa consulta, ela já vai apontando para nós quais são as dificuldades que a gente vai encontrar, quais são as barreiras que nós vamos encontrar quando nós pensamos em missão urbana a partir da nossa própria igreja. E os resultados são surpreendentes, né? E é muito bom observá-los. A primeira coisa que ele descobriu nessas pesquisas que fez é que não existem pessoas orando de forma sistemática, de forma organizada, de forma intencional pela cidade. E isso é um negócio que desafia muita gente. É só você pensar, por exemplo, no conteúdo da sua oração. Você tem compromisso de oração pela sua cidade? A sua igreja local ora pela cidade, né, intencionalmente? Ela leva esse assunto diante de Deus? Orar pela cidade é um tema discutido, trabalhado, pensado na vida da igreja? Eu garanto para você que a mesma realidade que eles encontraram lá em Belgrado City, em Cairo e México City, essas mesmas realidades estarão nas nossas comunidades. Nós não temos orado sistematicamente pela cidade. E não faltam textos bíblicos para isso. Desde o Salmo 122, quando o salmista pede para que oremos pela paz de Jerusalém, a cidade amada, até no surpreendente texto de Jeremias 29, quando Deus ordena o seu povo que estava exilado na Babilônia para que não apenas construíssem casa, desse os filhos em casamento, plantassem pomares, mas que também orassem pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Então, textos como esse são muito interessantes. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, Deus faz uma pergunta muito séria. Eu busquei entre eles um homem que pudesse fechar a brecha, e eu não achei. Deus está falando, reclamando ao profeta de que ele não encontrou nenhum homem que se colocasse na brecha a favor da cidade. E ali está falando de Jerusalém. Ou seja, não havia ninguém pagando preço por isso, ninguém orando sistematicamente por isso, ninguém orando intencionalmente por isso e ninguém orando de forma
organizada. Os conselhos de pastores, eles, de certa forma, conseguem fazer isso quando eles se reúnem. O problema dos conselhos de pastores é que o conselho de pastores tem sido muito contaminado pela, pela agenda política. Na maioria das vezes, quando os conselhos de pastores reúnem, sempre tem um vereador por detrás, sempre tem um pastor interessado em votos, essa coisa toda que, que acaba prejudicando a intencionalidade. A gente não sabe exatamente se a gente está sendo instrumentalizado ou se de fato aquelas pessoas estão querendo orar pela cidade, né? Mas talvez seja um dos poucos núcleos que pensa realmente sobre isso, né? Você tem passado pela cidade, orado pela sua cidade. Eu lembro do pastor Jeremias Pereira contando que quando ele mudou da igreja, na oitava igreja, ele decidiu orar por cada casa na vizinhança da igreja. Então ele pegou a rua da igreja, ele acordava de madrugada, ele iria orar pelas pessoas. Ele parava na frente da casa e orava por aquela família, por aquela casa. Ia na outra, orava por aquela casa, né? E até que um dia ele encontrou um líder dele fazendo jogging, né? E o pastor Jeremias, ele viu o pastor Jeremias orando de madrugada, assim, "Ô pastor, você está ficando doido, o que é isso?" Tá? Disse, não, eu coloquei aqui no meu coração que eu quero orar por cada uma dessas famílias aqui. E aí ele falou, bem, então acho que de dois vai mais rápido, né? Então vamos lá. E ele começou a orar de um lado da rua e o pastor Jeremias orando do outro lado da rua. Eu acho que isso é intencionalidade, a gente realmente querer orar pela nossa cidade, pelo nosso bairro, olhar. Os pentecostais têm uns hábitos meio estranhos, de repente subirem para um lugar alto, e aqui em Anápolis mesmo, por exemplo, nós temos o Morro do Mendanha, que é um lugar alto, o mais alto da cidade, que as pessoas, muitos sobem lá ali para orar pela cidade. E eu acho mais do que justa essa dinâmica, né? Esse anseio de pessoas que oram pela cidade, para que Deus possa livrar de crimes, da violência, da promiscuidade, da idolatria. E isso é fantástico, eu acho isso aí extremamente produtivo. Mas nós não temos prática, na maioria. E esse é o resultado da pesquisa que então eles descobriram dessa consulta que fizeram sobre barreiras para a missão urbana do Ray Beck, né? Vamos ao segundo ponto, que também é igualmente interessante para a gente poder pensar. Ele diz, não existem líderes treinados, seja eles leigos ou pastores, ou clérigos. Curioso isso, né? Você não tem um treinamento para a cidade. Eu tenho percebido isso de forma muito, muito forte na questão da ação social, porque eu acho que a nossa igreja é muito despreparada para lidar com os desafios sociais da cidade. E a maioria das vezes nós trabalhamos com uma espécie de extintor de incêndio na mão para apagar os focos de fogo que se levantam, né? Então tem uma necessidade aqui a gente dá, tem uma cesta aqui a gente dá, tem uma passagem aqui a gente dá, um remédio aqui a gente dá, um aluguel aqui a gente dá, né? E a igreja, na verdade, vai trabalhando assim para atender as emergências que surgem. Mas ela não tem um pensar, ela não tem um treinamento sobre isso. E quando surge no meio das nossas igrejas pessoas que trabalham na área política, né? Talvez porque as ciências políticas, ciências humanas estejam tão contaminadas pela ênfase marxista, né? Pelo substrato marxista. Então, o que acontece? Muitas vezes as nossas igrejas elas têm dificuldade para lidar com pessoas que trabalham nessas áreas humanas. Uma pessoa que trabalha numa área burocrática, numa área mais prática, ele vai sempre encontrar muito espaço e respeito na igreja. Mas quantas pessoas, de fato, são pessoas preparadas para lidar com os desafios da cidade? Quantas pessoas na igreja você tem? E eu me vejo constantemente nessa luta, porque eu olho para mim mesmo, e apesar de ler e estudar sobre esse assunto há muito tempo, eu sinto que eu não tenho um treinamento suficiente para enfrentar os desafios da cidade da forma como precisa. Apesar da nossa igreja ter vários projetos para a cidade, voltado para a cidade, a gente tem uma participação social bonita na cidade, mas eu percebo que há um despreparo para a gente em relação a isso aí, né? Os nossos diáconos não sabem trabalhar com isso. Por exemplo, o exemplo mais prático que eu uso para isso aí é quando você pensa na questão. Nós deveríamos refletir sobre a assistência social, né? Como é que nós podíamos mudar os parâmetros da cidade, como é que nós poderíamos mudar estruturalmente a cidade, né? E, entretanto, nós não temos esses parâmetros, a gente só
vai dando cestas, e aí a gente dá cesta para uma geração, aí vem os filhos daquela geração, a gente continua dando cesta, aí vem outra. Aí não tira as pessoas do patamar de pobreza ou de miséria que elas vivem, porque nós não temos uma reflexão, nós não temos um pensar acadêmico, estruturado sobre isso aí. E essa questão surgiu lá ali na consulta, esse ponto também surgiu na consulta. Não existem líderes ou pastores treinados para trabalhar com a cidade, que tem um olhar para a cidade, um foco para a cidade e uma visão para a cidade, tá? Então, esse é um aspecto muito desafiador, e é o segundo ponto que a consulta trouxe à tona, né? Vamos ao terceiro ponto. Eles descobriram o seguinte, que a maioria dos evangélicos perdeu a visão, motivação e paixão pelos perdidos, pelos marginalizados e pelos abandonados. Essa constatação ela é complicada, porque ela é uma constatação que ela é anti-evangélica na sua própria essência, né? Se nós não temos paixão pelos perdidos, nós não temos paixão pelos abandonados, nós não temos paixão pelos marginalizados. Então, como é que nós, enquanto igreja, respondemos aos anseios? E nós perdemos a paixão pelas pessoas. Por exemplo, nossa igreja, ela é muito focada em ações, em eventos, mas ela é muito pouco focada, por exemplo, em uma mobilização para socorrer a cidade em si e a sua dor, a sua marginalização, a sua despersonalização, o seu isolamento, sua solidão, né? Então, assim, a igreja não tem muita paixão por isso. A igreja é uma entidade que ela basta a si mesma, ela é suficiente para gerar nela mesma uma condição de que nós não precisamos de mais ninguém. Nós estamos muito bem, obrigado, e outras pessoas que podem atrapalhar a nossa dinâmica e podem interferir na forma da gente ser igreja. Isso é uma coisa complicada, né? Então, as pessoas têm perdido paixão de almas, paixão pelos marginalizados, pelos abandonados. A gente não tem alguma coisa que incomoda a gente, né? Eu fico olhando aquele texto de Atos 17, quando Paulo vai pregar em Atenas, e a Bíblia diz que ele viu ali em Atenas muitos nichos e altares a diferentes deuses, né? E Atos 17 fala que o apóstolo Paulo se revoltava face à idolatria dominante naquela cidade. Paulo se revoltava. Mas a palavra se revoltava, que é traduzida aqui por João Ferreira de Almeida, ela tem uma coisa muito interessante no grego. Literalmente, ela diz que Paulo fervia por dentro, ele tinha uma convulsão espiritual, alguma coisa que mexia lá nas vísceras dele, ou seja, essa paixão, essa coisa de ver as pessoas sofrendo, as pessoas indo para o inferno, as pessoas morrendo no seu obscurantismo, na sua idolatria, e às vezes a gente precisa também ter essa mesma paixão, né? Que Oscar Buglioli, um outro teólogo latino-americano, mais da linha da teologia da libertação, certa vez falou, né? Nós temos que recuperar a nossa capacidade de indignação face ao sofrimento do ser humano na América Latina. E isso é muito sério, mas a maioria dos evangélicos perdeu a visão disso aí, né? E como é que é você? Você é uma pessoa que tem um coração pulsando pelos perdidos, pelos marginalizados, pelos abandonados? Seja honesto com você mesmo. Isso é alguma coisa que angustia você? Isso é alguma coisa que inquieta o seu coração? Ok, vamos o quarto ponto. Olha que coisa interessante. Veja como isso tem tudo a ver com a nossa realidade aqui, quando a gente pensa nas barreiras para a missão urbana, né? Vamos ao quarto ponto que eu acho extremamente importante também. Eles descobriram, olha que detalhe curioso, que igrejas e pastores possuem uma visão rural. Igrejas e pastores possuem uma visão rural. Eu vou dar uma aula aí na frente sobre esse assunto. Eu vou falar de uma igreja urbana vivendo com a eclesiologia rural, né? E quais os elementos rurais que você vai encontrar nessa igreja urbana? Tentando, assim, isso é uma coisa que eu tenho feito com alguns estudantes, perguntando para eles, colocando eles para pensarem, eles me trazem o feedback, a gente discute, né? Tentando descobrir exatamente isso. Quais são os elementos rurais na eclesiologia urbana?
Então, nós temos uma sociologia e uma metodologia muito urbana hoje, os nossos filhos nascem no contexto urbano, entretanto, nossa igreja tem uma mentalidade, uma teologia voltada muito para essa questão rural, né? E isso eles detectaram não só aqui, mas lá no México, eles detectaram isso em Belgrado, que aí é uma coisa um pouco mais sofisticada, Europa e tal, e detectaram isso também em Cairo, né? Então, igrejas e pastores possuem uma visão rural, né? Os nossos modelos pastorais, eles são adequados à cidade? A nossa estratégia de ação, porque a gente aprende a fazer. E toda igreja tem uma cultura, toda denominação tem uma cultura específica dela mesma. E a gente aprende a fazer essas coisas de um jeito, e a gente reproduz o jeito. Mas há que se chegar um momento que a gente diz assim, ok, o que fazemos, da forma como fazemos, é o que as pessoas hoje esperam, elas precisam, que estratégia nós devemos adotar. E talvez a gente precise pedir a Deus para que nos dê uma nova estratégia, uma nova abordagem, uma nova forma de ser igreja, uma nova forma de ser pastor. E isso é um desafio tremendo, porque eu fico olhando para o meu próprio coração, eu sou um pastor de 40 anos de ministério, né? Então eu sou o que os ingleses chamam de old-fashioned way, né? Sigo aquele mesmo velho caminho, né? Atraente e tudo, mas é o mesmo velho caminho. Essa estratégia é a estratégia que nós precisamos para o século XXI, numa cidade, numa igreja urbana, com a metodologia urbana, com a mentalidade urbana? Bem, eu confesso que eu não tenho todas as respostas para isso, eu tenho várias perguntas. E talvez você tenha, mas quem sabe você possa ter alguns insights e aprofundar um pouco nisso aí e refletir um pouco mais sobre esse assunto, né? Vamos à quinta resposta que foi dada por Ray Beck, aliás, nessa consulta que foi feita, né? Vamos à quinta resposta que eles obtiveram nessa consulta sobre por que a evangelização urbana é tão ineficaz. Quais são as barreiras, então, que nós vamos encontrar? Eles disseram o seguinte, que as igrejas elas têm muita dificuldade de usar as oportunidades que elas possuem para testemunho. Elas usam muito mal as oportunidades que surgem. E isso é uma coisa que nos preocupa. Nós temos vários ministérios aqui, parcerias com a prefeitura, Ministério de Ações Urbanas, mas, meus queridos irmãos, é interessante, até mesmo a escola que nós temos, por exemplo, né? Nós temos 2 escolas de periferia, um baita campo evangelístico, uma oportunidade tremenda de fazer muita coisa. Entretanto, a gente fica delegando tarefas, às vezes, para pessoas que são de outras igrejas, porque membros da nossa igreja e mesmo nós, como pastores, não temos disponibilidade de tempo para poder investir, por exemplo, numa capelania, né? De cuidar dessas pessoas. Então, as oportunidades que nos são dadas, estão aí abertas, a gente não usa. Nós temos um albergue na cidade que no momento está momentaneamente fechado, nós estamos reavaliando, ele precisa de uma série de reformas, ele envelheceu com o tempo e as estruturas estavam muito ruins, a gente precisa fazer uma boa reforma lá. Mas nesse lugar lá, nós tínhamos todos os dias um grupo de 20 pessoas, 20 homens e mais 10 mulheres, que vinham para o albergue e recebiam uma sopa, uma comida à noite e tomavam café da manhã. E a gente só abria durante a noite, né? E eles chegavam ali, eles estavam ali para ouvir o evangelho, cara. Eles não têm opção, eles estão dentro da nossa casa. E mesmo tendo toda essa estrutura, rapaz, mobilizar a igreja para esse tipo de ação é um desafio tremendo. A gente não usa as oportunidades que a gente tem para o testemunho, em escolas, hospitais. Quantos lugares estão aí abertos para a capelania? Prisões, né? No mundo político, né? Quantas oportunidades nós temos de poder testemunhar a fé que nós temos. Nós usamos bem esse campo. Nós temos um país para lá de aberto, né? Por exemplo, a Mocidade para Cristo faz um trabalho maravilhoso chamado Escola da Vida, né? Que eles vão para bairros e ali as escolas estão absolutamente abertas. Qualquer escola que você chegar, na maioria das vezes, você vai encontrar um espaço tremendo, né? O Estado é laico, as escolas são laicas, nós precisamos respeitar e entender essa dimensão. Entretanto, elas estão hiper abertas a nós. Mas se estão abertas para nós, estão abertas para padre também, está aberto para outros espaços religiosos, inclusive o espiritismo também, se tivesse usando bem o espaço que tem. Há muita oportunidade, há muita coisa para se fazer e nós usamos muito pouco essas oportunidades que temos para testemunhar o evangelho, para dar testemunho na cidade, né? Então,
Essa é outra coisa que nós precisamos considerar enquanto pensamos na missão urbana, porque essa, para mim, sem dúvida, e isso foi apontado como uma das grandes barreiras para fazer missão urbana. Vamos no sexto ponto aí, né? As comunidades cristãs, essa sexta resposta que eles tiveram à consulta, né? As comunidades cristãs vivem como se estivessem em guetos e perdem o contato com seus amigos não crentes. Sério isso, né? Nós vivemos em gueto. A nossa igreja, a igreja evangélica, ela tem um dialeto. Ela tem um dialeto, um igrejês, uma forma de falar, né, que é muito apropriado a quem está nesse universo, né? Mas a gente perde a capacidade de dialogar com os descrentes, né? Quantos amigos descrentes você tem? Uma das coisas que nós fazemos quando um novo convertido vem para Cristo, ele aceita a justificação pela graça, ele é alcançado pela graça de Cristo, né? A primeira coisa que a gente faz é exatamente tentar fazer com que ele mude as amizades. E é o que ele faz mesmo. E ao mudar as amizades, ele se afasta completamente da possibilidade de testemunhar aos amigos não crentes. Nós tivemos o privilégio de conhecer um cara lá no Rio de Janeiro, que ele se converteu, e quando ele se converteu, ele era um garotão, zona sul do Rio, né? Os pais dele muito bem de vida, tinham uma casa em Niterói, e sexo livre, droga, né? Aquela coisa toda, esse mundo aí secularizado, né? E a esposa dele era uma mulher que tinha um envolvimento com coisas satânicas e ela estava possessa de espírito maligno, para vocês terem ideia, né? E ela se converteu, foi liberta, ele foi para o seminário, mas um detalhe interessante, antes de ir para o seminário, foi o seguinte: esse rapaz, ele continuou, depois de convertido, abrindo a casa dele, onde ele recebia as pessoas para fazerem churrasco, tomarem cerveja, fazerem sexo, aquela coisa toda, né? A moçada ali. Ele continuou recebendo os caras, né? Só que ele começou a mudar a forma de ser dele, sem se afastar dos seus amigos. E o resultado, meus queridos, é que em menos de um ano, ele teve o privilégio de levar a Jesus cerca de 20 amigos dele à fé cristã. 20 amigos tomaram a decisão de seguir a Jesus naquele ano, vendo o testemunho daquele irmão, porque ele não se afastou do mundo dele, né? Ele continuou influenciando as pessoas que estavam ao seu redor. Então, as comunidades cristãs vivem como se estivessem em guetos. Robson Cavalcante, que foi um cientista político que influenciou tremendamente o meu pensamento e o pensamento de muitos pastores jovens naquela época, né? Ele era professor da Universidade Federal do Recife, e ele fez uma afirmação no livro dele chamado Cristianismo Político, que severa demais, eu nunca me esqueci dessa metáfora que ele usou. Ele falou o seguinte, que a igreja evangélica ela é tão alienada que se ela for arrebatada numa quarta-feira de cinza, a maioria dos descrentes não vai saber que ela foi arrebatada. Por quê? Porque eles vão imaginar que os crentes ainda continuavam em retiro. Não é surpreendente pensar num negócio desse, né? A igreja não faz muita diferença no contexto social. Essa era a visão dele, era a visão crítica, e como cientista político ele fazia isso aí, né? Então, muitas vezes a gente usa a igreja como uma espécie de defesa, de muro, a gente constrói muros, defesa, distanciamento, né? Durante um bom tempo eu coloquei os alunos do seminário presbiteriano para assistirem um filme chamado Mudança de Hábito, né? Com a Whoopi Goldberg, né? E Mudança de Hábito é um filme interessantíssimo, porque uma mulher que era cantora em boate, ela é ameaçada de morte e ela precisa se esconder num lugar do serviço de proteção. E o único lugar onde eles achavam que ela iria se livrar dos mafiosos era morando dentro de um mosteiro. Só que ela não tinha nada, ela não tinha cultura do mosteiro, ela não era freira, né? E ela tem que estar ali, e aí ela começa aos poucos, com o seu jeito rebelde, mas ao mesmo tempo com o seu talento, ela começa a influenciar a forma de ser das pessoas e forçando um pouco o convento a sair de si mesmo. Ao lado do convento era uma rua muito suja, cheia de prostituição, barzinhos, filmes pornôs, e ela então começa a influenciar aquilo, limpar
as ruas, conversar com as pessoas, abraçar as pessoas, e aos poucos aquele convento vai se abrindo e a rua vai melhorando, as coisas ao redor também vão sendo transformadas, né? Por quê? Porque ela tinha uma mentalidade, um olhar para fora, enquanto as pessoas, e a Madre Superior, um determinado dia, muito preocupada e com raiva dela, vira para ela e fala assim: olha, eu quero que você saiba que eu não quero que as meninas aqui do convento saiam muro fora, que elas vão lá para fora. Por quê? Porque esses muros aqui, essa frase é uma frase fantástica para mim, né? Esses muros aqui são a nossa defesa. E eu tenho a impressão de que muitas vezes é isso que nós fazemos com a igreja. Nós construímos muros para que a igreja possa se defender. Só que Jesus coloca a igreja no ataque, não na defesa. Ele diz que se a igreja avançar, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portas não são instrumentos de ataque, mas são instrumentos de defesa. Jesus vê o inferno na defensiva. E na medida que a igreja avança, as portas que são colocadas por defesa, no inferno elas caem, né? Então é muito interessante isso. As comunidades cristãs vivem como se estivessem em guetos e perdem o contato com seus amigos não crentes. Tente descobrir isso aí. Se você está numa comunidade aí, que seja intencional, no sentido de fazer amizade com pessoas que ainda não conhecem Jesus. Você pode se surpreender com as oportunidades e com o que Deus pode fazer nisso aí, tá? Vamos lá, o sétimo ponto. Sétimo ponto. Eles descobriram que uma das barreiras para uma das razões da ineficácia da evangelização urbana, uma das barreiras para a missão urbana, era que as igrejas não cooperavam. Elas não somente não faziam, mas quando se pensava em algum projeto, as igrejas não queriam cooperar. Um dos exemplos simples que a gente tem aí é o fato de que as igrejas, em geral, elas fazem trabalhos muito isolados, né? Você pega, por exemplo, a pastoral da criança da Igreja Católica, é um só unificado no Brasil inteiro. Então, eles têm uma única mentalidade, fazem as coisas Isso empodera a pastoral da criança, que eu acho um trabalho fenomenal, né? Mas ela empodera. Por quê? Porque tem força política, tem força para requisitar a verba, força, né? Então, essa articulação, há muito dinheiro disponível aí no mundo político, destinado a ações urbanas, ações sociais, mas pouco desse dinheiro realmente chega a quem precisa. Por quê? Porque as igrejas não possuem uma política, ela não possui uma abordagem, ela não possui uma estratégia para isso aí. E elas não cooperam. Elas não cooperam entre si e elas não cooperam enquanto ação, né? São poucas igrejas que estão, de fato, voltadas para esse mundo secular e intencionalmente tentando fazer alguma diferença, né? Então, vale a pena considerar isso. Mas temos um oitavo ponto ainda que eu queria colocar aqui para vocês. O cristão tem vida muito ocupada e com muitas reuniões da igreja. A maioria das nossas agendas, principalmente a agenda pastoral, no meu caso específico, a minha agenda todinha ela é consumida pela igreja. Eu tenho uma igreja com mais de 1.000 membros. Então, meu querido, a minha vida é ocupada com necessidades, com urgências, com pedidos, com requisições da igreja local. Que tipo de tempo eu tenho, né? Mesmo porque não existe muita intencionalidade também, mas que tipo de tempo eu tenho, por exemplo, para fora? A verdade é que o cristão está muito ocupado com muitas reuniões da igreja. E talvez a gente pudesse pedir aos nossos cristãos para que pudessem também destinar parte do tempo que eles possuem para influenciar famílias, influenciar vizinhos, né? Ao invés de jogarmos tantas atividades espirituais, né? Cultos, reuniões, programação, cada um monte de atividades que a gente tem, como é que a gente poderia fazer para que isso se tornasse alguma coisa mais dinâmica, né? Eu queria colocar também mais um ponto, é o nono ponto, que existem poucos líderes entre 30 e 45 anos nas igrejas. Eu achei muito interessante essa abordagem nessa consulta. Por quê? Porque pessoas de 30 e 45 anos são as pessoas que têm mais influência, teoricamente falando. Eles têm saúde, não são mais crianças, né? Começam a exercer influência nas faculdades, departamentos, instituições onde trabalham, órgãos públicos, né? É essa faixa, a faixa mais ativa. E é a época também de ganhar dinheiro. Por quê? Porque até então o cara estava se preparando, mestrado,
faz PhD, estuda aqui, papapá, né? Eu me lembro de um rapaz da nossa igreja que chegou depois de um pós-doutorado na Hopkins University, né? E ele chegou aqui, de cara, ele comprou 2 carros, 0 km, fez o financiamento da casa, um emprego muito bom, ele é um cara muito competente, é um cara muito competente. E aí eu fui brincando com ele, ele disse, pastor, a minha vida inteira, pastor, eu não tenho, nunca tive dinheiro para mim, né? E agora ele estava voltando com toda a bagagem, né, tendo muitos recursos, e agora ele podia realmente desfrutar do que ele tinha. Essa época também coincide com a época do nascimento dos filhos na maioria dos casais, né? Essa época que você tem filhos que demandam muito tempo para você. O resultado é que você acaba tendo uma igreja com poucos líderes nessa idade de 30 e 45 anos. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma quantidade imensa de líderes nessa faixa. São homens assim fantásticos que Deus tem dado aqui para mim. Na minha liderança, por exemplo, eu tenho um presbítero de 70 anos, 2 presbíteros de 70 anos, eu tenho um presbítero de 60 e depois todos os meus presbíteros estão na faixa de 50 anos para baixo, né? Eu tenho de presbítero de 30 a 50 anos, exatamente essa faixa aí. Esses homens são extremamente criativos, eles estão muito antenados com o mundo que eles estão, eles conhecem a realidade das coisas que estão acontecendo ao redor, eles têm uma percepção muito melhor e trazem um ganho muito grande para a vida da igreja, mas nem sempre estão disponíveis. Motivar, ajudá-los a entender o tempo, como utilizar o tempo deles, dividindo entre business, entre família, entre igreja, administrar bem essa questão do tempo, dos conflitos que ele tem, das requisições, das exigências que eles possuem, é um grande desafio pastoral para o mundo urbano também, né? Mas esse ponto me chamou muita atenção, que existem poucos líderes, né, entre 30 e 45 anos na igreja. Em geral, você tem uma liderança muito velha, né? O que acontece com a liderança velha? A maioria da liderança velha tem muito medo de transferir a liderança, né? Porque essa liderança velha acha que os jovens não serão capazes de fazer o trabalho. E um exemplo que eu tenho tentado colocar para os líderes velhos é o seguinte: eu não quero que vocês saiam daqui, mas eu quero que vocês entendam a figura que Jesus Cristo usou. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jugo, numa linguagem goianesa, jugo quase nunca é entendido por ninguém, mas é canga de boi. Jesus está falando assim, olha, eu sou o boi velho e você é o boi novo. Vem cá junto, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, ande comigo, né? Então eu acho que é muito interessante ter lideranças velhas, mas lideranças novas entrando. E não ter medo de ter líderes novos. Por quê? Porque se você tem líderes novos aqui e você vai fazendo essa transferência de uma forma automática, sensível, o que acontece? Você renova a sua liderança, a liderança da igreja é renovada e você incorpora esse novo impulso, essa nova latência, né? Você incorpora na dinâmica da igreja e traz um ganho tremendo. Líderes idosos que são muito apegados ao poder, sejam eles presbíteros ou pastores, eles acabam impedindo a renovação da liderança e aí fica uma igreja envelhecida, com pouca capacidade de responder aos dilemas que surgem no seu tempo. Então não tenha medo de ter líderes novos. É só fazer um treinamento adequado, cuidar dessas pessoas, porque eles têm muito talento e muita condição de ajudar tremendamente o reino de Deus, tá? O 10º ponto deles, né, é que eles disseram o seguinte, que os edifícios, eles descobriram que a última barreira urbana que eu colocaria aqui, que eles trouxeram, é que eles descobriram que há uma ausência de edifícios adequados e espaços para realizar o projeto missionário. Os templos e as estruturas da igreja não são adequados para o ministério social, para o ministério urbano, para o projeto missionário. Aqui na nossa igreja nós tivemos algum problema antes de eu chegar a ser pastor, e talvez se eu tivesse também, provavelmente a gente teria o mesmo problema, que havia um grupo de reforço escolar dentro da igreja. Mas com o passar do tempo, as exigências, demandas da escola dominical, com esse programa das crianças que vinham para o reforço escolar, e essas crianças quebravam tudo, elas eram mal educadas e estavam sendo trabalhadas, mas essas crianças, a escola dominical das crianças não conseguiu conviver no mesmo espaço com essa demanda que eles tiveram. Isso é muito sério, porque tente trazer, por exemplo, um programa da rua, da prefeitura, por exemplo, num convênio para a sua igreja. É muito complicado.
As igrejas não possuem edifícios adequados para isso aí. Você tem que criar uma estrutura e espaço para que você possa realizar esse projeto missionário de uma forma bem saudável. E nem sempre é fácil equacionar essa dinâmica e esse dilema que a gente vai encontrar aí, tá? Então tá aí. Eu queria que você aproveitasse essa aula. Espero que algumas dicas tenham sido boas para o seu ministério, para a sua vida. E se você quiser também dar um like. O like é interessante, eu era muito contrário a esse negócio aí, mas depois eu descobri que quando você dá um like, o sistema manda uma mensagem lá no criptograma deles, dizendo o seguinte: esse conteúdo é relevante. É por isso que eu gostaria de que você desse o like. E quem sabe compartilhar. Você pode ter um presbítero, um amigo, um pastor a quem você gostaria de compartilhar, um membro da igreja. Compartilhe isso aí, compartilha no seu grupo também, aí no Facebook, alguma coisa, porque outras pessoas podem ser alcançadas por essa mensagem aí também e possam abençoar vidas. É o que eu espero, tá? É isso aí, fica na paz. Um grande abraço.